Olá, Rota 9503, o nosso espaço para conversarmos sobre legislação de trânsito. Estamos na primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas sobre a temática trânsito, além de divulgar o seu produto, o seu serviço. Quer ser um companheiro nosso, um patrocinador? Entre em contato e venha fazer parte do nosso time. Já estamos com Emperia Educacional, Recursos de Multas de Piracicaba, Trânsito e Educação, Cavalcante Seguros, Silvia Leite, Imobiliária Leite Moraes. Venha conosco fazer parte como patrocinador. Hoje nós vamos falar sobre as competências do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, esse órgão máximo consultivo normativo, o órgão que estabelece normas. Lá no artigo 12 do Código de Trânsito Brasileiro, nós temos as competências do Conselho Nacional de Trânsito. Vamos ver elas. Primeiro, estabelecer as normas regulamentares referidas no Código de Trânsito Brasileiro e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Então, como órgão normativo, o CONTRAN tem esta função: estabelecer as normas. Ele também é o coordenador dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Os órgãos que compõem o SNT são coordenados pelo CONTRAN. E o objetivo é a integração das atividades destes órgãos. O CONTRAN também cria câmaras temáticas, que são como que grupos de trabalho. São pessoas com conhecimento técnico que trabalham determinadas áreas relacionadas ao trânsito. Por exemplo, Câmara Temática de Engenharia de Tráfego, Câmara Temática de Educação para o Trânsito. Então, as câmaras temáticas que estudam os temas relacionados ao trânsito são criadas pelo CONTRAN. O CONTRAN também estabelece o seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento dos conselhos estaduais de trânsito e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Então, é o CONTRAN que estabelece as diretrizes desses órgãos normativos consultivos das unidades federativas. O CONTRAN também estabelece as diretrizes do regimento das juntas administrativas de recursos de infração. Esses órgãos que estão junto aos órgãos autuadores, aos órgãos executivos de trânsito, as juntas que vão avaliar os recursos e as defesas dentro do processo administrativo de trânsito. O CONTRAN também zela pela uniformidade e o cumprimento das normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas resoluções complementares. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, estabelece e normatiza o procedimento para enquadramento das condutas expressamente referidas no CTB, para fiscalização e aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações de trânsito. Também para a arrecadação das multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados. O CONTRAN também tem a competência de responder às consultas que são formuladas a ele relativas à aplicação da legislação de trânsito. É o CONTRAN que normatiza os procedimentos sobre aprendizagem, habilitação e expedição de documentos de condutores e também sobre o registro e licenciamento de veículos. O CONTRAN aprova
complementa ou altera os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito. Também o CONTRAN faz análise de soluções sobre processos de conflitos de competência ou de circunscrição. E, quando é necessário, ele também pode unificar decisões administrativas. Se houver conflitos sobre circunscrição ou competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados ou do Distrito Federal, compete ao CONTRAN dirimir estes conflitos. Também o Conselho Nacional de Trânsito normatiza o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo o conteúdo didático-pedagógico, a carga horária, como se faz avaliações, os exames, a execução e a fiscalização. Então, todo esse processo de formação de condutores, processo de habilitação de condutores, é normatizado pelo CONTRAN. Temos ainda no artigo 12 do CTB o parágrafo 1, que estabelece que as propostas de normas regulamentares devem ser submetidas à consulta pública prévia por meio da Rede Mundial de Computadores, a internet, por um período mínimo de 30 dias, antes do assunto ser analisado pelo CONTRAN. E as contribuições recebidas da sociedade na consulta pública devem ficar à disposição do público da sociedade em geral pelo prazo de 2 anos. Este prazo de 2 anos é contado a partir do encerramento da consulta pública. No caso de uma matéria, de um assunto, de um tema ter urgência ou interesse público relevante, o presidente do CONTRAN pode editar uma deliberação. Só que tem detalhe nessa deliberação. Na hipótese da deliberação direta do presidente do CONTRAN não ser aprovada pelo plenário do CONTRAN no prazo de até 120 dias, essa deliberação perde a sua eficácia e é mantidos os efeitos decorrentes dela. E se a deliberação não estiver sujeita à consulta pública, é vedada a sua reedição. Toda norma do CONTRAN pode dispor sobre o uso de sinalização horizontal ou vertical que utilize técnicas de estímulos comportamentais para redução de sinistros de trânsito. Então, a Lei 14.599, de 2023, trouxe também aqui a correção da palavra acidente por sinistro. Então, neste artigo 12 do CTB, também tivemos essas inserções do sinistro dentro da legislação. Então, a norma do CONTRAN, quando existe uma sinalização, tanto horizontal quanto vertical, que esteja em análise, em estudo, em testes, para que, através da mudança de comportamento, tenhamos redução dos sinistros, essa norma pode ser usada para esse teste, para essa análise, por um período pré-estabelecido pelo CONTRAN. Ok? Então, tivemos aqui mais um conhecimento breve, 12, né? O artigo que vimos hoje. Então, o artigo 12º do CTB, estabelecendo aqui as normas do CONTRAN, as competências do Conselho Nacional de Trânsito, como que essas normas são elaboradas, constituídas e regulamentadas. Lembrando que Rota 9503 é o nosso espaço para falarmos um pouquinho sobre legislação de trânsito. Se você tem dúvidas, se você tem sugestões, mande para nós.
E se você quer ser um patrocinador dos nossos programas da Rádio em Trânsito, lembre, somos a primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas sobre a temática trânsito. Venha colaborar conosco, sendo um nosso patrocinador. Já estamos aqui agradecendo Emperia Educacional, Recursos de Multas de Piracicaba, Trânsito e Educação, Cavalcante Seguros, Silvia Leite, Imobiliária Leite Moraes, que já estão conosco. Venha fazer parte do nosso time. Eu sou Mari Tondello e vejo você no próximo Rota 9503. Até lá!